Elara comprou a casa vitoriana na Colina do Salgueiro por duas razões. Estava fugindo de uma vida que havia se despedaçado e estava desesperadamente em busca de silêncio. A casa, com sua pintura descascada e uma solidão imponente, prometia a ambos. Era um santuário isolado, um lugar onde os ecos do seu passado não conseguiam alcançá-la. Ou assim ela esperava. As primeiras semanas foram tranquilas. O único som era o assobido do vento através das frestas antigas e o rangido dos seus próprios passos no chão de madeira. Ela preencheu o silêncio com o trabalho, pintando paredes, consertando tábuas soltas, tentando reconstruir sua vida junto com a casa. Mas o silêncio logo começou a ter uma textura diferente. Tornou-se pesado, expectante, um silêncio que parecia ouvir de volta. Tudo começou de forma sutil. Uma porta de armário deixada aberta quando ela tinha certeza de que a havia fechado. Uma brisa fria em um quarto sem janelas. Elara, uma mulher pragmática por natureza, atribuía isso à sua própria distração, ao estresse de recomeçar. Casas velhas estalam, ela dizia a si mesma. A memória é falha. Então vieram os sussurros. Eram fracos como o farfalhar de folhas secas, vindos das paredes. No início ela pensou que fossem ratos, mas os sons começaram a tomar forma, quase se tornando palavras que ela não conseguia entender. Uma noite, enquanto estava na cama, um sussurro claro cortou o silêncio, bem ao lado do seu ouvido. Você não pode se esconder. O gelo percorreu sua espinha. Ela pulou da cama, acendendo todas as luzes, mas a casa estava vazia, quieta. A pragmática Elara estava dando lugar a uma mulher apavorada. A paranoia se instalou como um inquilino indesejado. Ela começou a ver coisas, um movimento fugaz no canto do olho, um rosto distorcido em seu reflexo na vidraça escura de uma janela. A sensação de estar sendo observada era constante, uma pressão em suas costas. O sono tornou-se um luxo que ela não podia mais pagar, substituído por noites de vigília, agarrada a um cobertor, ouvindo cada rangido da casa. Em um dia chuvoso, enquanto limpava o sótão empoeirado, ela encontrou um baú de madeira. Dentro, sob roupas de bebê amareladas, havia um diário de couro. Pertencia a uma mulher chamada Annelise, que viveu na casa um século antes. As primeiras páginas eram cheias de esperança, muito parecidas com as de Elara. Mas a caligrafia de Annelise se tornava cada vez mais frenética com o passar das páginas. Annelise escrevia sobre uma presença sombria, sobre sussurros que a chamavam de mentirosa, sobre ver uma mulher que se parecia com ela, mas com os olhos vazios e um sorriso cruel. A última anotação era arrepiante. Ela me fez fazer isso. A mulher no espelho. Ela está vindo por mim agora. Ela usa o meu rosto. O diário era uma validação aterrorizante. Elara não estava louca. A casa estava assombrada. O medo se transformou em uma estranha sensação de conforto. Ela tinha um inimigo tangível, uma entidade, um fantasma. A entidade se tornou mais audaciosa. Seus pertences eram movidos. Fotos de sua antiga vida eram viradas para a parede. Uma manhã, ela encontrou uma mensagem arranhada no espelho do banheiro, o vapor da sua ducha revelando as palavras: assassina. Isso foi a gota d'água. Isso cruzou uma linha, tocando o nervo mais profundo e sombrio de sua culpa, o mesmo que a levou àquela casa em primeiro lugar. O acidente, a chuva, os faróis ofuscantes. Uma vida perdida pela qual ela se sentia responsável. Como essa coisa poderia saber? Determinada a lutar, Elara comprou câmeras. Elas instalou em todos os cantos da casa, na sala de estar, no corredor, no quarto dela. Ela precisava de provas. Precisava mostrar a alguém, a qualquer um, que não estava imaginando coisas. Precisava ver o rosto do seu algoz. Na primeira noite com as câmeras funcionando, a atividade atingiu um pico aterrorizante. Os sussurros se tornaram gritos, as portas batiam com uma força violenta. Na sala de estar, ela se encolheu no sofá enquanto os livros voavam das prateleiras, um por um, caindo ao seu redor. Ela gritou para a presença, desafiando-a a se mostrar. Me deixem em paz. Um silêncio súbito caiu sobre a casa. Um silêncio mais profundo do que qualquer um que ela já havia experimentado antes. Trêmula, ela esperou. Então, vindo do corredor, ela ouviu um choro suave. O som era familiar, doloroso. Era o som do seu próprio choro. Com o coração batendo contra as costelas, ela seguiu o som até o espelho de corpo inteiro no final do corredor. Seu reflexo a encarava de volta. Mas algo estava errado. Enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, o reflexo sorria. Um sorriso largo, desequilibrado e malévolo. O terror a paralisou. A mulher no espelho, a Annelise do diário havia escrito estalcado, estava ali,
A entidade. Ela ergueu uma mão trêmula e o reflexo fez o mesmo, mas seus dedos se curvaram como garras. A figura no espelho balançou a cabeça, sem piscar os expressivo, o sorriso se alargando. Assassina, sua boca formou, sem emitir som. Com um grito de puro terror, Elara agarrou um vaso próximo e o arremessou contra o espelho. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, quebrando a imagem sinistra. Ofegante, ela recuou, seu corpo tremendo incontrolavelmente. A casa ficou em silêncio mais uma vez. No dia seguinte, com o sol da manhã entrando pelas janelas, a casa parecia normal de novo. O medo da noite anterior parecia um pesadelo distante, mas ela tinha a prova. Com as mãos trêmulas, ela pegou o tablet e abriu as gravações da noite anterior. Ela avançou para o momento em que os livros voavam das prateleiras. Ela observou a si mesma escondida no sofá, mas não havia nenhuma força invisível. A filmagem mostrava claramente ela, levantando-se em um estado de transe, com os olhos vidrados, pegando cada livro e atirando-o no chão. Ela assistiu horrorizada, enquanto sua própria boca se contorcesse para gritar as palavras: "Me deixem em paz". Seu estômago revirou. Com um pavor crescente, ela pulou para a filmagem do corredor. Ela se viu caminhando até o espelho, chorando. Ela se viu olhando para seu próprio reflexo. Não havia sorriso malévolo. Não havia outra entidade. Havia apenas ela, sozinha no corredor, seu rosto contorcido em uma máscara de dor e autoaversa. Ela se viu erguer a mão, curvar os próprios dedos em garras. Então, ela se viu gritando e quebrando o espelho. Um soluço seco escapou de seus lábios. A prova estava ali, inegável. Não havia fantasma, não havia Annelise. O diário, ela correu ao sótão, agarrou o livro e olhou para a caligrafia frenética. Era sua, disfarçada, distorcida pela angústia, mas inconfundivelmente sua. Ela havia escrito. A mulher no espelho, a presença sombria, o sussurro que a chamava de assassina. Era tudo ela. Fragmentos de sua própria mente estilhaçada, uma identidade fraturada causada pela culpa e trauma que ela se recusava a enfrentar. Ela afundou no chão, cercada pelos fragmentos do espelho quebrado. Em cada pedaço de vidro, ela via um reflexo de si mesma. A vítima, a assombrada, a algoz. A casa não estava mal assombrada, ela era. E o silêncio que ela tanto procurava não era paz. Era apenas o espaço vazio onde seus gritos podiam ecoar de volta para ela. Esta história foi uma apresentação de Contos das Sombras.